Eu sei que desde o começo dessa semana, todo mundo da Fórmula 1, fãs, Brasil principalmente, estão cansados de ver essa montagem aqui, esta aqui, ou esta do George Russell. Fomos todos surpreendidos por um jornal italiano, Sky Sports, que anuncia que Max Verstappen já está em negociações avançadas com a Mercedes. Isso no começo da semana. E ao longo da semana eles endossaram a afirmação, dizendo que a Mercedes já tinha encaminhado acerto, contrato para o Max Verstappen. Que logo em seguida, no dia seguinte, foi desmentido por um jornalista da Grã-Bretanha, que foi desmentido por um jornalista da Holanda. Não, vai ver na situação. Mas e aí, qual é o posicionamento oficial da Mercedes, do Max Verstappen, do chefe da Red Bull? Até onde vai essa história? Quem é esse jornalista italiano que disse isso? E como é de costume padrão aqui no canal Na Telemetria, fazemos a cobertura interativa e dinâmica da Fórmula 1, com informações, notícias e fontes verificadas. Sem rumor, sem especulação, sem achismo. Porém, esse assunto tomou uma proporção gigantesca. E é claro, eu fui checar todos os fatos, com base em informações desde o ano passado, para poder contextualizar para vocês o que de fato está acontecendo. E o que pode acontecer. Hoje é quarta-feira, dia 2, e ontem, terça-feira, já lancei um vídeo, nosso vídeo diário de notícias, falando um pouco desse assunto. Mas agora esse vídeo aqui é específico sobre isso. Vem comigo. Prometo que eu serei rápido e conciso e só com informações verdadeiras para vocês. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para todos os amigos possíveis. Espalhem informação e não desinformação. Vamos lá. Vamos começar no ano que Hamilton assinou o contrato, renovou seu contrato com a Mercedes. Em 2023, Hamilton assina contrato com a Mercedes de 2 anos, de 3, 24, 25. Ele correria pela Mercedes, contrato assinado com Hamilton. Fonte, própria Fórmula 1. Isso é um fato notório. Porém, no meio de 2024, um pouco antes, inclusive, repentinamente, do nada, ninguém esperava isso. Afinal, Hamilton já tinha contrato assinado com a Mercedes. O que acontece? Em 2024, Hamilton assina contrato com a Ferrari de 3 anos. Mas e o contrato com a Mercedes? Pois é, não é de hoje que contrato de pilotos na Fórmula 1 não vale muita coisa não. Vamos continuar que eu vou ser bem rápido para vocês. Na mesma época em que Hamilton assinou com a Ferrari em 2024, Toto Wolff já dizia aos 4 cantos do planeta que queria Max Verstappen para a vaga do Hamilton. E no final de 2024, momento que foi mostrado no Drive to Survive, no Dirigir para Viver da Netflix, Toto Wolff revelou que ele já queria contratar Max Verstappen para correr com o Hamilton. Porém, o Hamilton não quis. Então Wolff prometeu para o Hamilton que não negociaria ou tentaria negociar com o Max Verstappen enquanto o Hamilton ficasse na equipe. E isso foi em respeito ao Hamilton. Isso foi durante 2024, ou seja, Hamilton já estava com o contrato fechado com a Ferrari, porém precisava finalizar seu ano de 2024 na Mercedes. E ao final do ano, Toto Wolff, chefe da Mercedes, diz que agora que o Hamilton não está mais na Mercedes, ele pode voltar às negociações com Max Verstappen. Mas que seria muito difícil trazer o holandês para a equipe, porque Max é muito leal a Red Bull. Palavras do Toto Wolff em 2024, que ele endossou e repetiu essas palavras ainda este ano, na verdade, nessa semana ainda. E agora vamos para a grande notícia da Sky da Itália, da Sky Sports italiana, que cravou que a Mercedes já encaminhou um contrato para o Max Verstappen. Também tem outras matérias dizendo que o Verstappen deu um ultimato para a Red Bull, exigindo que para ele ficar na Red Bull, o Christian Horner, atual chefe da equipe, que está na Red Bull desde 2005, Horner precisa sair da Red Bull. Ou ele sai, ou o Max Verstappen sai. Olha o nível das informações. Vamos continuar. Ou também matérias como esta, dizendo que o Max Verstappen deu ok já para a Mercedes finalizar as negociações para ele ser piloto mercedista em 2026. Na verdade, o corpo da matéria é exatamente o mesmo, só muda o título. E tudo veio, mas o estopim disso tudo foi do Sky Sports italiano. Agora eu quero chamar vocês para se atentarem ao jornalista que fez esse furo ao vivo ainda. Della Red Bull e della Mercedes, perché Max Verstappen sta da tempo flirtando con la Mercedes insomma c'è un contatto concreto per portare Max Verstappen, il 4 volte campione del mondo della Red Bull, in Mercedes. Il prossimo anno c'è una clausola rescissoria a suo favore a fine stagione. Lui, che ha un contratto in scadenza nel 2028, andrebbe a prendere il posto di Russell, del britannico, che ha il contratto in scadenza. Não vou mostrar tudo porque tem direitos autorais, mas repararam que ele gagueja, ele titubeia, Por favor, procura palavras para colocar e quando as encontra, ele fala tentando colocar um pouco de autoridade. Insomma, c'è un contatto concreto. E em todas as redes sociais, eles utilizaram frases de efeito para intensificar o título dessa matéria. Mas que no final de tudo, não está certo a contratação da Mercedes ao Max Verstappen. Aqui, ó, o veículo jornalístico italiano, porém, não crava a contratação do piloto pela marca germânica. Tem negociações concretas, o piloto está pronto para se libertar da
da Red Bull em 2026, mas em nenhum momento ele confirma a informação que ele passou. Amigos, aqui eu não quero descredibilizar ou diminuir o trabalho do nosso amigo jornalista, até porque eu também sou jornalista, radialista, locutor, dublador, profissional com registro, DRT e tudo. Muitos não sabem disso, mas está na descrição do vídeo, sempre coloco aqui. Só que a minha área de atuação no jornalismo é, acredite se quiser, política. Sim, política. Contudo, graças a Deus eu tô parando com isso e tô focando só aqui na Fórmula 1. Então, acredito que eu tenho um pouquinho de propriedade para poder passar para vocês como funciona um engajamento jornalístico. E no vácuo dessas notícias, se você colocar Max Verstappen Mercedes ou só Max Verstappen no YouTube ou no Google, o que você encontra? Capas como estas: Verstappen aceita, bomba do dia, urgente, Max aceita a proposta, rumor forte. Mas é claro que no meio dessa bagunça, alguns poucos canais que de fato verificaram as informações e, o principal, buscam contraponto nas notícias, o que é muito importante. Ou outros canais e jornais que se aproveitam desse momento para requentar, repostar informações de semanas ou meses atrás. Mas então, qual é a conclusão disso tudo? Vem comigo. O chefe da Red Bull disse ontem que tudo isso não passa de bobagem, pois Max Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028, e o contrato é confidencial. Ano passado, um jornal disse que tinha uma cláusula de desempenho, até contou detalhes dela, mas a verdade foi que ele acabou inventando essas cláusulas. Existe sim uma cláusula de desempenho, mas ninguém sabe ao certo exatamente como ela é. Na segunda-feira, Helmut Marko, conselheiro de pilotos da Red Bull, o qual Max Verstappen o admira e o respeita muito, disse que não há a mínima possibilidade do Max Verstappen sair da Red Bull este ano. E o Max Verstappen, em entrevista recente, ficou irritado com toda essa especulação, dizendo que quanto mais falam isso, mais a imprensa repercute. Ele não quer isso, pois é ele que vai determinar o seu futuro. Mas uma coisa chama a atenção: quando ele foi questionado diretamente sobre o assunto, ele se esquivou, dizendo que não queria falar a respeito. Moral da história: toda essa bomba, essa euforia, foi porque um jornalista italiano, que logo em seguida, no dia seguinte, foi desmentido por um jornalista da Grã-Bretanha, que foi desmentido por um jornalista da Holanda, não vai ver na situação. Tudo isso por causa de uma questão óbvia. A Mercedes, Toto Wolff, quer contratar Max Verstappen, mas isso é desde o ano passado. E no último domingo, só porque Max Verstappen não foi bem na corrida, que toda essa conversa reacendeu. O próprio chefe da Red Bull disse isso, na segunda-feira ainda. Agora é o seguinte, a partir desse minuto do vídeo, vamos falar de possibilidades. Eu sinceramente não gosto de falar isso pra vocês, só trabalho com fato. Mas só para encerrar esse assunto, rapidamente, vamos lá. O que pode acontecer? Verstappen ir para a Mercedes no lugar do Russell, pois a Mercedes não renovou o contrato com o Russell ainda. O próprio chefe da Red Bull alertou o George Russell para tomar cuidado. E como estão os contratos dos pilotos para o ano que vem? Kimi Antonelli, George Russell, contrato vence esse ano. Então o Verstappen poderia ir no lugar do Russell ou do Kimi Antonelli. Mas eu acho, vou deixar bem claro, eu acho mais fácil o Russell sair da Mercedes, porque eu Toto Wolff já disse várias vezes ao longo deste ano que ele confia, que ele tem um projeto longo com Kimi Antonelli. E ano passado, Toto Wolff não escondeu que por várias vezes ele desconfiava se George Russell iria liderar a equipe. E aí eu pergunto pra vocês, se você tivesse a opção, quem seria seu primeiro piloto? Russell ou Max Verstappen? Eu acho que a decisão é óbvia. Contrato do Yuki Tsunoda, do Liam Lawson, do Jack Doohan, que é no caso Colapinto, Lance Stroll, que é desconhecido, na verdade, né? Nunca se sabe quando acaba. E também do Carlos Sainz, que o Carlos Sainz tem uma cláusula contratual que caso uma equipe melhor acima da Williams tenha uma vaga, ele pode disputá-la também. Então, esta imagem que estamos vendo pode acontecer? Pode, claro que pode. O mais provável, Max ir para a Mercedes, Russell ir para a Red Bull. Ou se Russell não for para a Red Bull, ele pode ir para a Alpine no lugar do Colapinto e assumir a liderança da Alpine. Afinal, Toto Wolff e Briatore já conversaram numa cafeteria que eles sempre conversam. E essa conversa durou 30 minutos. Essa foto aqui é do ano passado, mas é nessa mesma cafeteria, só para contextualizar vocês. A Alpine vai ser cliente da Mercedes, a Mercedes vai fornecer motor para a Alpine a partir do ano que vem. O Wolff foi questionado se conversaram sobre pilotos, ele disse que não. Um outro assunto que poderia ter ocorrido era o Bottas, que é piloto reserva da Mercedes, pode ir para a Alpine, no lugar do Colapinto, que não está desenvolvendo na equipe. Mas tudo isso não passa de rumor. E sinceramente, eu não gosto de falar sobre isso. Vamos focar em notícias verdadeiras, fatos que já aconteceram. Caso essas coisas aconteçam, aí nós podemos produzir um vídeo legal, utilizando o contexto histórico, o que aconteceu dinamicamente até chegar nessa conclusão. Fora isso, pessoal, não compensa. Concorda comigo? E por enquanto, a única coisa que dá para aproveitar disso tudo é as roupas da Red Bull no site oficial do Max Verstappen. Todas as roupas da Red Bull estão na promoção. De repente entraram na promoção. Por que será, hein? Pega a visão, pessoal! Então, inscreva-se no canal, compartilha, porque aqui nós sempre temos as melhores informações. Eu valorizo o seu e o meu tempo. Um abraço.